Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. São palavras do Salmo 20, que eu desejo no meu coração que aconteça para você. Vamos falar com Deus, porque certamente Ele tem uma palavra para nós no dia de hoje. Deus, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. E se você der ouvidos à palavra de Deus, você só tem a ganhar. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, como já é feita no céu. Pai, dá-nos hoje, amanhã, depois de amanhã, o pão. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, a despeito, Senhor, da nossa insensibilidade. Perdoa-nos, Pai, a despeito de sermos como somos, de agirmos como agimos, de pensarmos o que pensamos, ó Deus, de desejarmos o que desejamos. Perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, livra-nos do mal. Pai, em nome de Jesus, que nesses dias difíceis, mais do que nunca, ó Deus, nós possamos sentir e crer que o Senhor está presente nas nossas vidas, nos amparando, nos dando direção, nos dando, ó Pai, a intenção e a motivação certas para continuarmos vivendo e, ó Pai, declarando a glória do Senhor no mundo através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Ó Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está nos assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje é um texto muitíssimo conhecido que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, é o famoso milagre do azeite da viúva. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, ela disse, meu marido morreu e tu, Eliseu, sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou, nessa versão, como posso te ajudar? Numa versão mais antiga diz assim, e o que tenho eu com isso? Mas diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles, os filhos, lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr, de jorrar. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pois bem, eu espero que você assista essa palavra, essa mensagem até o fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai começar um tanto dura, não muito agradável de se ouvir, mas eu quero
que você sabe que ela vai terminar de forma vitoriosa. Assim como tudo que está nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus pode passar pelo perrengue que for, mas vai terminar de forma gloriosa. Então vamos lá. Uma coisa muito simples que a gente descobre cedo na vida é que não há garantias de nada. Não há garantias de que uma criança sobreviva até a velhice. Nesse sentido, até quem envelhece pode se considerar uma pessoa abençoada. Não há garantias que os sonhos se realizem. Não há garantias que as pessoas reconheçam seus erros, se arrependam e mudem. Não há garantias de que os políticos cumpram suas promessas. Não há garantias de que a economia se estabilize. Não há garantias de que se você for um bom pai, uma boa mãe, seus filhos serão bons filhos. Não há garantias de que se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo para você. Não há garantias de que uma pessoa má, ruim, mal intencionada, pague pelo mal que causou aqui nessa vida. Simplesmente não há garantias. Não há garantias de que você faça um tratamento médico e isso resolva o seu problema, porque a vida é incerta. O texto nos fala exatamente disso. Um discípulo de Eliseu, temente a Deus, morreu e deixou a viúva numa situação desesperadora, porque ele não só não a deixou sem nada, mas ele também a deixou endividada. E a morte do profeta não prescreveu a dívida. O pessoal foi lá cobrar a viúva sem dó e nem piedade. Isto nos mostra, esse quadro, essa situação nos mostra, nos revela que coisas ruins também acontecem a pessoas boas, a pessoas tementes a Deus, porque isso faz parte da vida. A gente gostaria que não fosse assim, mas é. Nessa vida, nesse mundo, o bandido nem sempre se dá mal. E o mocinho nem sempre se dá bem. É a vida, e durma com esse barulho. Crente em Jesus Cristo também sofre, também passa por crise financeira, também vê o seu casamento ruir, sem muitas vezes poder fazer nada. Crente em Jesus Cristo também perde o filho para as drogas. Crente em Jesus Cristo também morre de câncer, também morre de Covid, morre de acidente, de bala perdida. A morte, ela tem essa habilidade de desafiar a nossa razão, porque ela ceifa a vida de quem a gente menos espera. Até a nossa própria, a gente não espera morrer, mas morre. E às vezes de maneira assim muito banal. E uma das preocupações de quem está prestes a morrer é pensar em como a sua família vai se virar dali para frente, sem a sua presença. Principalmente se você for um esteio financeiro na casa. Mas normalmente a gente evita pensar nesse assunto enquanto está bem. E por causa disso, muitas famílias colhem a dificuldade para sobreviver depois que o esteio financeiro morre. É o caso aqui. A morte do discípulo do profeta deixou a família descoberta e numa sinuca de bico, porque além de terem que lidar com a questão emocional da perda do marido e pai,
ainda tiveram que lidar com as dívidas que ele deixara. E não havia espaço para negociação. Ou ela pagava, ou os seus filhos seriam levados para trabalhar como escravos até a conta ser paga. E eu pergunto para você, que mãe aceita um negócio desses? Ou aceitaria uma condição dessa? Não importa quão crente, quão boa, quão dedicada, quão honesta a pessoa seja, isso não isenta ninguém de situações adversas, complicadas, sofridas, angustiantes, embaraçosas. E eu sei disso, gente, porque eu tenho as minhas experiências e já orei. E você com certeza também já fez uma oração muito parecida com essa que eu vou citar para você. A gente olha para o céu e diz: Senhor, eu sou teu servo. Ou no seu caso, talvez, eu sou tua serva. Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso aconteceu comigo? A gente insiste nessa questão da blindagem espiritual porque somos filhos de Deus. Apesar das inúmeras experiências que a gente já teve em que isso não funciona. Pelo menos não do jeito que a gente gostaria que funcionasse. E não funciona não porque Deus não cuida da gente ou não se importa com a gente. Não funciona porque não é assim que funciona, simples. Essa oração que a gente faz é para tentar criar uma empatia da parte de Deus para conosco, para ver se Ele nos poupa de tudo aquilo que a gente acha que não merece passar, porque, afinal de contas, somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, somos salvos por Jesus Cristo. E quando se fala em Jesus Cristo para Deus, Deus se derrete. É assim que a gente pensa. Essa foi a estratégia que essa viúva usou para falar com o profeta. Ela não fala em nome de si mesma, ela usa o marido para tentar deixar Eliseu numa situação desconfortável. E Eliseu responde de uma maneira que parece ser bem, nas versões mais antigas, bem grosseira. Ele diz: o que eu tenho a ver com isso? E nessa versão que eu li, na NVI, ela é menos chocante, ela até é muito educada. É traduzido aqui: em que eu posso te ajudar? Se a pessoa vem com um problema dessa monta para você, em que eu posso te ajudar? Parece estar muito claro isso. Mas a verdade é que há situações em que as pessoas vêm em busca de ajuda e a gente não tem mesmo nada a ver com isso. Se alguém chegasse para mim, como chega às vezes, e dissesse: meu marido morreu e ele estava endividado com agiotas, é uma dívida que eu não tenho como pagar, e eles estão cobrando, se eu não pagar até tal data, eles vão tomar providência, eles vão acabar com a minha vida. E o senhor sabe, pastor, que nós sempre fomos crentes fiéis à igreja, fomos sempre dizimistas fiéis, sempre demos um bom testemunho. Gente, apesar de eu saber de tudo isso, e ser verdade inclusive, por que eu sou responsável pelas dívidas de outra pessoa? Eu fico mal, porque essas coisas chegam para mim. Mas eu não sou responsável por problemas que as pessoas criam. Eu posso orar, como faço, posso aconselhar, como faço, posso chorar junto, como já fiz. E é o que dá para fazer. Mas as pessoas vêm atrás da gente em busca de soluções, de respostas, de saídas, de coisa que a gente não tem para dar. Muitas vezes não tem. Você talvez esteja assistindo a esse vídeo, que é um profissional da saúde, por exemplo, sabe como é difícil quando alguém vem esperando uma solução e você não tem para dar.
É frustrante, é angustiante, chega a ser irritante, porque a gente fica indignada por não poder fazer nada frente a certos problemas. E nesses dias em que a gente tem orado insistentemente por certas pessoas com Covid, nós nos sentimos frustrados com as mortes dessas pessoas. Nesses dias em que a gente tem orado insistentemente para que essa politicagem inconsequente acabe, nós ficamos frustrados porque parece que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Parece que as nossas orações não funcionam como a gente gostaria que funcionassem. E isso é uma tendência da gente. Porque a nossa atenção, ela se volta, ela se concentra naquilo que a gente perdeu, ou naquilo que a gente está perdendo. Mas Deus, através do profeta Eliseu, aqui nesse texto, nos ensina a olhar em outra direção. E isso nos leva a um segundo ponto. E daqui para frente a coisa começa a ficar um pouquinho mais agradável. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que a nossa atenção, a nossa disposição, o nosso tempo, eles não devem ser desperdiçados com aquilo que a gente perdeu, mas naquilo que a gente tem. É por isso que o profeta pergunta à viúva: o que é que você tem em casa? Por que ele faz essa pergunta? Porque não se pode usar aquilo que se perdeu, aquilo que se foi. Só pode ser usado aquilo que se tem. Muita gente gasta a vida correndo atrás daquilo que já passou, daquilo que não vai voltar, daquilo que deveria ficar no passado porque é passado. Inclusive a morte de alguém muito próximo. Deus não precisa de nada que você perdeu para abençoar a sua vida hoje. Na verdade, Ele só abençoa aquilo que a gente tem. E aquela viúva ainda tinha um pouco de azeite. Eu quero dar uma viajada aqui na alegoria, porque azeite, na palavra de Deus, simboliza a unção do Espírito Santo. Quando tudo estiver complicado na sua vida, quando tudo estiver dando errado na sua vida, quando o desespero bater à sua porta, lembre-se de que ainda há um pouco de unção na sua vida, e é a partir desse pouco que Deus vai fazer um milagre. Porque a maioria de nós tem a mesma ideia que essa viúva: eu não tenho nada. A gente está tão acostumada ao desperdício e à abundância que desconsideramos o pouco, até que a gente fique sem aquela quantidade que achamos ser o mínimo para a sobrevivência. Por exemplo, a gente reclama quando sai pouca água da torneira. Não reclama. Fica só aquele fiozinho de água na torneira. A gente reclama. E a gente até tem uma expressão: a água está sem pressão. E a gente fala isso naquele tom de contrariedade. A gente não está contente com aquela situação. Aí a água para de vez. E a gente se dá conta de que aquele fiozinho de água fazia diferença. Porque é melhor o pouco do que o nada. A gente também reclama das pessoas, que elas são isso, que elas são aquilo. Aí quando a vida dessas pessoas é ceifada, é tirada, nós nos damos conta da falta que elas fazem. Então o pouco que a gente tem, seja em termos de pessoas, ou seja em termos de algum objeto, de alguma coisa, de água, por exemplo, que é essencial para a vida, como era o caso aqui no texto, o azeite, o pouco azeite, esse pouco que a gente tem é o suficiente para um milagre acontecer.
Nas mãos de Deus, aquilo que a gente considera pouco é mais do que suficiente. O tanque nunca fica completamente vazio na vida do crente. Há sempre um pouquinho de unção que pode colocar a sua vida em movimento. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, 9 e 10, ele nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele diz lá no versículo 10 que quando nos sentimos fracos, quando falta o gás, aí Deus nos faz fortes. Não despreze a obra que Deus começou na sua vida. É o que nos diz, inclusive, Zacarias 4:10, numa outra perspectiva, num outro contexto, mas ele lá nos ensina a não desprezarmos as pequenas coisas, os pequenos começos. Não despreze aquilo que tem dentro de si, que Deus colocou, o seu Espírito Santo. Não despreze a marca, a unção de Deus, que um dia Ele derramou na sua vida, na pessoa do Espírito Santo. É com aquilo que você ainda tem, com aquele pouco dessa unção de Deus, que Ele vai sustentar você por muito tempo. Você não é uma vasilha totalmente vazia. Tem algo de Deus em você. A viúva tinha azeite em casa, pouco, mas tinha. O profeta, no entanto, manda que ela tome emprestado vasilhas vazias. Os vizinhos até poderiam socorrê-la com alguma coisa, algum alimento, mas não era isso que Deus queria para a vida dela. Deus queria encher as vasilhas com o azeite produzido por Ele mesmo. Deus também quer fazer isso na sua vida, meu querido, minha querida. Ele quer produzir o próprio azeite na sua vida. Ele não quer que você viva com as coisas dos outros, mas com o Espírito dele atuando na sua vida, diretamente na sua vida, não via fulano, nem cicrano, nem beltrano. E uma terceira coisa que eu gostaria que você analisasse comigo aqui a respeito do texto, que ele mostra mais. O texto se aprofunda. O profeta diz para uma pessoa que já estava endividada até o pescoço, para pedir vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. Ia ser aquela convenção da Tupperware, aquela coisa toda. Gente, se tem uma coisa que é difícil conseguir, é que os outros emprestem suas coisas. Hoje em dia está muito complicado. E quando se trata de emprestar para alguém que já está quebrado, aí fica quase impossível. Porque sem crédito não tem empréstimo. E não tem nada mais humilhante do que pedir emprestado, ainda mais quando já se está devendo. As mulheres lidam um pouco melhor com isso do que os homens, as mães principalmente. Elas não se importam de serem humilhadas se isso for ajudar seus filhos de alguma forma. Foi o caso da mulher Cirofenícia, que não se importou de Jesus tê-la comparada a um cachorro. Ela falou, mas os cachorros também comem das migalhas que caem do seu Senhor. E isso deixou Jesus maravilhado. Mas eu preciso dizer a vocês algo que a palavra de Deus diz e que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 6. Lá ele diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, na ocasião propícia, no tempo devido, vos exalte. E Jesus diz algo parecido também em Mateus 23, 12. Ele diz, todo aquele que se humilhar será exaltado. Meu querido, minha querida, se você está se sentindo assim, humilhado pela situação, em virtude do que está acontecendo, dessa coisa que está expondo você, saiba que essa humilhação vai passar e em lugar dessa vergonha, você receberá a porção dupla honra, como diz numa outra versão em Isaías 61, 7. Ao invés da humilhação, você se alegrará com a sua herança no Senhor. É a palavra de Deus que diz isso, não são as minhas palavras. O que isso significa em termos práticos para mim e para você?
significa que você não vai terminar do jeito que está. Que o final da sua história vai ser muito diferente do que você está vivendo agora. Depois da humilhação, vem a exaltação. Depois da humilhação virá dupla honra. Todos aqueles que forem humilhados e se mantiverem firmes na fé, vão ver a glória de Deus se manifestando nas suas vidas. Deus vai abrir as janelas do céu sobre você e derramar tanta bênção que você não vai ter como absorver tudo, que você não vai ter como armazenar tudo, que você vai ficar maravilhado, maravilhada. É assim que Deus trata o seu povo, os seus filhos. Mas entre uma coisa e outra, entre a realidade e o sobrenatural que Deus vai fazer, a gente não pode deixar o orgulho tomar conta. A gente não pode deixar as nossas coisas pessoais interferirem. Você precisa crer na palavra de Deus que diz para você fazer coisas estranhas, como se humilhar, por exemplo. Mas não ter vergonha disso, porque a recompensa será grande. É claro que só faz isso quem está realmente numa situação desesperadora, sem saída. Porque são essas pessoas que experimentam o sobrenatural de Deus em suas vidas. Porque elas estão completamente vulneráveis, totalmente abertas e convencidas de que só Deus pode fazer alguma coisa. É gente que realmente quer que as palavras escritas na Bíblia se tornem reais nas suas vidas. Gente que está entre a cruz e a espada, gente que já perdeu demais nessa vida, gente que não tem mais nada para oferecer, gente que se sente vazia, derrotada, frustrada, humilhada. E felizmente para você e para mim, Deus não se sente atraído pelas mesmas coisas que nós. Nós nos sentimos atraídos por gente boa, por gente bonita, por gente rica, por gente sadia, por gente famosa. Deus se sente atraído por gente, não importa de que tipo, mas principalmente por aqueles que estão desesperados, vazios, frustrados, magoados, indignados, machucados, famintos, doentes, humilhados pela vida. Deus se sente atraído por aquela fagulha de unção que resta na sua vida, aquele pouquinho que você acha que não dá para nada, aquele pouquinho que você nem se dá conta que ainda tem. É com essa fagulha, com esse pouco que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Não subestime o poder de Deus, não subestime o amor de Deus por você. Os seus dias de humilhação serão substituídos por dias de grande alegria, por dias de celebração, por dias de muita paz. Deus tem um milagre para a sua vida. Essa é a palavra de hoje para nós. Deus tem um milagre para a sua vida. Creia, ore por isso e espere no Senhor, porque Ele tem um milagre para a sua vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.